Fala torcedor vascaíno, fala torcedora vascaína, bem-vindos ao canal. Após aí um longo hiato da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, a gente retorna ao canal, O Campeonato Brasileiro voltou, a Sul-Americana voltou e o Vasco da Gama não voltou, Aparentemente, o Vasco da Gama continua de férias. Esse é o pensamento, provavelmente, dos jogadores que entraram em campo ontem contra o Independente Del Valle e também contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro na última rodada. Esse Vasco ele tem muito a cara do presidente atual, É o Vasco com a cara do Pedrinho. Lembrando aqui, quando eu digo as minhas críticas eu faço aqui no canal, são referentes única e exclusivamente ao profissional Pedrinho. Não a pessoa Pedrinho, até porque eu não o conheço. Então, as minhas críticas vão única e exclusivamente às atitudes dele como profissional, Como presidente de futebol, como gestor. Ao Felipe a mesma coisa, também não conheço. Então as minhas críticas são única e exclusivamente ao profissional. Então deixando isso bem claro, antes de qualquer coisa. E esse time do Vasco, ele tem a cara do Pedrinho. É um time que é covarde, É um time que se esconde, é um time que não aceita críticas, é um time que quer se blindar contra o próprio torcedor do Vasco. Então, ontem, mais um vexame do Vasco da Gama, e a gente realmente não sabe o que está acontecendo na cabeça desses jogadores, porque é um time completamente diferente do time que saiu de férias para o Mundial. O Vasco fez uma excelente partida contra o São Paulo, deixou uma ótima impressão contra o São Paulo. A gente achou que voltando das férias esse time estaria ainda mais entrosado, esse time estaria ainda mais com suas qualidades coletivas mais aprimoradas, o Diniz tendo mais tempo para treinar. Todos achamos que o Vasco estaria de fato melhor, jogando melhor. Teve 10 dias de férias para os jogadores e 20 dias de treinamento. Então, como a gente teve um pequeno hiato lá no Campeonato Brasileiro antes da última rodada, o Vasco descansou e conseguiu treinar melhor e mostrou um futebol muito bom contra o São Paulo. E a gente teve 20 dias de treinamento e o Vasco ele volta pior, ele volta a nível Carille de futebol. Então, tudo isso demonstra que o psicológico dos jogadores do Vasco ele é muito frágil. Temos jogadores que não podem vestir essa camisa. Temos jogadores muito ruins. E eu entendo a questão do mercado, não tem dinheiro para contratar. Tudo isso a gente entende. Só que é preciso que se tenha uma solução. É preciso contratar. Se o presidente Pedrinho hoje não contratar jogadores nesta janela, se ele não colocar isso na cabeça dele, que ele precisa contratar jogadores, o Vasco vai cair. O Vasco vai cair e vai sofrer mais humilhações no Campeonato Brasileiro. Dependendo do time que passar, se ele passar na Copa do Brasil, dependendo do time que ele enfrentar na Copa do Brasil, ele vai passar humilhação também na Copa do Brasil. Ainda acho que não é o nível do Vasco perder pro adversário dele da Copa do Brasil atualmente. Mas se pegar um time de Série A, ele vai sofrer uma humilhação na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro podem vir novas. Não tem como Hugo Moura continuar sendo jogador do Vasco, sendo titular do Vasco. Se o Diniz insistir nisso na próxima rodada, a culpa é totalmente dele, tá? Porque a gente preservou o Diniz de muitas críticas, preservou o Diniz de cobrá-lo mesmo por conta de falta de tempo de treinamento, por conta de ter chegado recentemente ao clube, mas ele teve 20 dias de treinamento, Se somar com os jogos antes do São Paulo, são 30 dias de treinamento. Ele teve esse tempo para fazer esse time pelo menos competitivo. E o que a gente viu ontem contra o Independente Del Valle foi uma vergonha. Foi uma vergonha. Não era pro Vasco perder de 4-0, podendo perder, na verdade, de 5, 6, 7, se o Independente Del Valle realmente apertasse mais. O Vasco perderia por esse placar. Fernando Diniz teve 30 dias, então não tem como Hugo Moura ser titular. João Vitor não tem como ser titular. Ah, mas ele é o melhor zagueiro do elenco. Não é. Não é. A forma como ele está jogando, ele não é o melhor zagueiro do elenco. Ele ter potencial de ser não significa que ele seja. Não tem como João Vitor continuar no Vasco da Gama. Eu vou falar mais à frente por quê. Não só de uma forma técnica, tá? Existem outras coisas que fazem esse jogador ter que sair do Vasco da Gama. Lucas Piton tem que receber um banco. Tem que bancar o Lucas Piton. Tem que se dar novas chances aos garotos da base. Então a gente vê que o Vasco da Gama, ele tem jogadores com mental igual ao seu presidente. Um mental fraco,
né? Jogadores que são, dentro de campo, covardes. E aí eu cito aqui sempre, né, mais uma vez, estou falando do jogador como atleta, dentro de campo, não como pessoa. Né? Porque a gente fala hoje uma coisa, o cara se ofende como se estivesse falando no âmbito pessoal. Não é. Mas Lucas Piton, Hugo Moura e João Vitor são jogadores covardes que falham totalmente dentro de campo. Não tem como esses caras continuarem jogando no Vasco da Gama. Lucas Piton, ainda é possível colocá-lo no banco e tentar recuperar esse jogador, mas Hugo Moura não tem capacidade técnica para jogar no Vasco. Não tem capacidade técnica para fazer o que o Diniz quer exercer. Ele não tem qualidade técnica para a saída de bola. Mas espero que o Diniz consiga enxergar isso, porque parece que não consegue. O Jair, que ganha quase R$1 milhão, por que o Jair não está sendo relacionado? Por que o Jair não está jogando? João Vitor ganha quase R$1 milhão para falhar 3 jogos seguidos. E aí ele joga ok, razoavelmente bem. Depois falha mais 2. E assim vai. E são falhas que custam ao Vasco da Gama. Os únicos jogadores hoje que vestem a camisa do Vasco da Gama, de fato, e que cumprem com o que recebem, são Verratti e Léo Jardim. Ah, Léo, mas o Felipe Coutinho... Vocês viram a última partida do Felipe Coutinho? Para continuar ganhando o salário que ele ganha? Foi o que eu falei aqui no último vídeo. A folha do Vasco tinha que ter sido reduzida. Já que você está negociando diretamente com o jogador, desce o salário para R$1 milhão. O seu teto é R$1 milhão. Mas não. A diretoria do Vasco acha que... ela reclama que ela não tem dinheiro e continua assinando com o jogador R$1,5 milhão. Entendeu? É muito difícil você ter coerência nessa diretoria. A diretoria não tem coerência. Então o time do Vasco da Gama é a cara do seu presidente. É isso aí, contra o Independente Del Valle. É a cara da gestão Pedrinho. O Pedrinho precisa desesperadamente vender o Vasco da Gama. Não tem como ficar esperando. Tem que contratar 20 mil empresas para buscar um investidor sério. Tá? Também não sou a favor de vender para qualquer um. Isso é óbvio. Mas o Vasco necessita ser vendido. A gestão Pedrinho não tem capacidade técnica de gerir o Clube de Regatas Vasco da Gama. E digo isso pelo que a gente vê dentro de campo. Ah, Léo, mas a gestão Pedrinho está conseguindo fazer recuperação de dívidas. Não questiono isso. Mas o desempenho dentro de campo é fundamental para você quitar dívida. Ou vocês acham que a receita do Vasco na Série B vai ser maior que a da Série A? Ou você acha que a receita que o Vasco vai gerar na Série B vai conseguir quitar dívidas de um clube que tem uma dívida absurda? Não vai. O Vasco na Série B só disputa a Copa do Brasil. Não tem um torneio internacional. A gestão Pedrinho ela é um desastre dentro de campo. Ela é um desastre. Não fica longe de Campelo, Salgado. Não fica longe. Não fica longe. A gente vê humilhações atrás de humilhações. O torcedor do Vasco vê humilhações atrás de humilhações. E isso é inadmissível, né? E a gente vê aqui, mas o cara tem boa intenção, o Pedrinho tem boa intenção. Cara, de boa intenção o inferno tá cheio. Não adianta ter boa intenção e ser incompetente. Não adianta. É necessário que o Vasco seja vendido. Ou que assuma alguém que realmente saiba administrar um clube. Porque o Pedrinho não consegue. Ficou claro. Ele não consegue. E não é uma questão de... Nossa, é uma questão de que ele não tem a capacidade, gente. É simples. Nem todo mundo tem a capacidade de fazer as coisas que querem fazer. Nem todo mundo consegue ser um astronauta, nem todo mundo consegue ser um arquiteto, nem todo mundo consegue ser um engenheiro. E tudo bem. O Pedrinho não consegue ser gestor de futebol. E tudo bem. Talvez ele seja um bom técnico, talvez ele seja uma outra profissão dentro do futebol. Um bom comentarista. Mas como gestor de um clube, ele não é bom. Ele não consegue. Então o Vasco precisa urgentemente ser vendido ou que alguém que saiba gerir um clube de futebol entre. Porque os que estão lá não conseguem. Não conseguem. O que a gente viu ontem contra o Independente Del Valle não demonstra um time que estava com um a menos. Demonstra um time que não quis jogar. Um time que esperou acabar o jogo. Rezou para que o jogo acabasse. Porque é um time completamente covarde. Um time que só dava chutão. Não conseguia construir uma jogada. Onde está o toque de bola do Diniz? Que treinou 20 dias. Ele treinou 20 dias para demonstrar isso em campo. O senhor Lucas Piton tem que ser afastado desse time. Não só pela expulsão,
mas pelo desempenho pífio que vem tendo ao longo do ano. Hugo Moura tem que ser afastado do Vasco. Não tem como esse cara ser titular do Clube de Regatas Vasco da Gama. Ele não tem capacidade técnica para isso. E aqui eu entro no caso do João Vitor. O João Vitor, além de ser um zagueiro que falha jogo sim, jogo sempre, ele é um jogador que ontem, né, há vídeos na internet em que ele sai e que é relatado pela... creio eu que os torcedores não iam falar algo do nada se a pessoa não tivesse feito, né? Na gravação do vídeo. Que sai do ônibus do Vasco, onde há um protesto da torcida do Vasco, ele sai do ônibus e ele sorri. Um sorrisinho irônico para os torcedores do Vasco. O que você faz com um cara desses? Você afasta do time e você demite. Até porque o Vasco precisa se livrar de uma dívida de 30 milhões, que é do João Vitor. Esse jogador tem que sair do Vasco, Pedrinho. Não tem como esse jogador continuar no Clube de Regatas Vasco da Gama. Um jogador que perde de 4-0 com um gol sendo falha dele, não pode olhar para a torcida e dar sorrisinho irônico. E aqui eu não peço que nenhum jogador seja vascaíno, não é isso. Mas que seja profissional. Você errou no jogo, você perdeu sua partida por 4-0. O torcedor te cobra e você dá sorrisinho irônico. Esse cara tem que sair do Vasco. Não tem como esse jogador continuar jogando pelo Vasco da Gama. E eu espero que não aconteça o que aconteceu com o Lloyd, que seria outro a sair. O Lloyd desrespeitou a torcida, o Lloyd desrespeitou o técnico. Ah, não, mas peraí, vamos acolhê-lo. Meu irmão, isso aqui não é creche. Isso é um clube de futebol. Só que a gestão Pedrinho ela não consegue admitir os seus erros e não consegue admitir a sua incompetência. Então o Lloyd continua no Vasco. E provavelmente o João Vitor continua no Vasco. Provavelmente o João Vitor vai continuar no Vasco e vai continuar sendo titular, mesmo dando um sorrisinho irônico para a torcida. Aí o cara que vai lá pro Equador paga passagem, passa frio, passa fome, né? Às vezes é um bate-volta que o cara faz, porque não tem condição financeira de ficar no hotel, né? Às vezes tem que dormir no aeroporto ou na rua para fazer esse bate-volta. O cara que tem um clube, né, como uma paixão, um amor, um carinho, o cara vai para lá, vê o time covarde em campo, vê o zagueiro falhando e com isso o Vasco tomando gol, cobra o cara na entrada do hotel e o cara dá um sorrisinho irônico. É claro, pô. Você, torcedor, você gastou dinheiro de passagem, você gastou dinheiro com comida, você passou frio, às vezes em certos lugares passou calor, tem que voltar para casa, né, para trabalhar no dia seguinte. O João Vitor, ele tá ganhando quase 1 milhão por mês, ele não paga hotel, porque quem paga é o clube, ele não paga comida, quem paga é o clube, obviamente. Dormiu lá, quentinho na cama dele, no quarto de hotel, teve boa refeição, né? Dormiu quentinho lá no quarto de hotel. Vai chegar hoje no Rio de Janeiro, vai pegar o seu carro, né? Talvez hoje não tenha treinamento, não sei. E é isso. 1 milhão na conta. Enquanto você gastou o pouco que você tinha para ir lá ver o jogo do Vasco, para ver o time ser humilhado pelo Independente Del Valle, né? E você receber sorriso irônico do jogador. E aí o Pedrinho acha que isso é normal. Espero que o Pedrinho ache que isso não seja normal, né? Espero que esse jogador seja afastado do Vasco da Gama e seja negociado. Um jogador olhar com um sorriso de deboche pro torcedor, que se fudeu todo, desculpa a palavra, para ir pro Equador, em que o Vasco perde com a ajuda dele, com erros dele, e dá sorriso irônico pro torcedor, meu irmão, se o Pedrinho não tirar esse cara, que tem que sair o Pedrinho, na verdade. Se ele não tirar o João Vitor, que tem que sair o Pedrinho, porque é um desrespeito total. O que segura o Vasco da Gama hoje é a sua torcida. Se a torcida do Vasco abandonar o clube acaba. Parece que essa diretoria não entendeu isso. Se o torcedor do Vasco abandonar o Vasco acaba. Vocês não entenderam isso. A diretoria não entendeu isso. Ah, porque eu vivi no Vasco da Gama minha vida toda, eu dormi embaixo da escada, lá de São Januário. Beleza, mas parece que esqueceu. O que aconteceu com o Vasco lá não é uma questão de, perdeu. Uma coisa é o Vasco estar jogando,
Uma coisa é o Vasco estar disputando uma partida de futebol e estar perdendo. Assim como foi a Inter de Milão com o Paris Saint-Germain. A Inter de Milão tentou jogar. O PSG não deixou. Ontem, o Del Valle jogou. O Vasco não tentou jogar. O Vasco se acovardou. Esperou o Del Valle vir. E quando o Del Valle via, dava chutão. E precisou de milagres do Léo Jardim para não sair com uma goleada histórica de lá. E esse torcedor do Vasco tem que conviver hoje, com humilhações. Gente, o Vasco está eliminado da Sul-Americana. Deixar isso bem claro para vocês. Ah, Léo, mas o Vasco é o time da virada, o Vasco é de tantas viradas históricas. Amigo, aquele time que a gente tinha, a gente não tem hoje. Aquele time que nós tínhamos, não temos hoje. O Vasco não é mais esse clube. Isso aconteceu em 2000, fazem 25 anos. O Vasco não é mais esse time. O Vasco está eliminado da Sul-Americana. O Del Valle vai jogar em São Januário. Ah, mas tudo pode acontecer no futebol. Realmente, tudo pode acontecer no futebol. Mas eu te digo aqui, 99,9% de chance, o Vasco está eliminado. 1% existe porque é o esporte futebol. O 0,1%, na verdade, existe porque é o esporte futebol. Mas o Vasco está eliminado. Menos uma competição. Talvez seja melhor. A gente sonhava com um título, a gente sonhava com uma disputa, pelo menos com o Del Valle. Né? Não que a gente fosse ganhar facilmente, mas a gente esperava uma disputa. Talvez um empate fosse um bom resultado lá. Saiu com 4-0, cara. O Vasco não fez 5 gols. Eu não sei nem qual foi a última partida que o Vasco fez 5 gols. Eu acho que foi contra o Curitiba, ainda em 2023, talvez. Não vai fazer 5 gols no Del Valle, cara. O Vasco não vai fazer 5 gols no Del Valle. E você acha que com o João Vitor, né, com o Hugo Moura, o Vasco não vai levar gol? O Vasco está eliminado da Sul-Americana. Então, o Vasco necessita agora focar na Copa do Brasil e no Brasileiro. São 2 competições. Só que o Pedrinho precisa contratar, senão vai ser eliminado da Copa do Brasil e vai ser rebaixado no Brasileirão. E mais um jogador que tem histórico do Vasco vai ser rebaixado, que é Felipe Coutinho. Então nós tivemos um rebaixamento com jogadores que honraram a camisa do Vasco. Então, Verratti vai ser rebaixado, Coutinho vai ser rebaixado. Se não mudar, se não contratar, vão ser rebaixados, né? Como outros jogadores no passado foram. Nenê, Edmundo, Pedrinho foram rebaixados. O Vasco vai ser rebaixado se não contratar. E tem que contratar certo. Não é contratar jogador de 33 anos que a gente não sabe se vai conseguir jogar. Tem que botar a base para jogar também. Vai ter que tirar, não sei da onde, mas vai ter que conseguir contratar. Senão o Vasco vai cair. Ou aconteça um milagre de amanhã o Vasco ser vendido. E a gente sabe que as coisas não acontecem assim. Então, torcedor vascaíno, infelizmente eu não queria fazer um vídeo dessa forma, fazer um vídeo tão decepcionado com o clube, fazer um vídeo tão desgastado mesmo. Nessa Copa do Mundo eu fui para outros projetos, fazer outros projetos e tal, e deixei aqui o canal um pouco parado, mas não queria voltar nesse canal vendo 2 humilhações seguidas. O Vasco foi humilhado pelo Botafogo pela forma como jogou, e o Vasco foi humilhado ontem pela forma como jogou e pelo placar que foi e que poderia ter sido, né? E é impressionante como um clube que teve 20 dias de descanso, 20 dias sem jogar, não consegue jogar nada. Parece que é o Carille que está dirigindo o time. Então, torcedor vascaíno, fica aqui o nosso lamento, né? A gente espera que haja algum choque de realidade dentro desse clube e que a próxima rodada do Brasileiro, né, e Copa do Brasil, a gente possa... o Vasco possa fazer o mínimo, né? Jogar dignamente. E a gente possa pelo menos ter, sonhar, né, com um não rebaixamento, porque já virou isso. O sonho do torcedor vascaíno hoje é um não rebaixamento e torcer para ter jogos que ele não seja humilhado e massacrado por outros times. Tá? Diz aí o que você acha desse jogo contra o Independente Del Valle. Um forte abraço, sempre Vasco. Até a próxima.